Olha, a questão que a gente vai mergulhar hoje é... Uau, é daquelas bem profundas, sabe? O nosso universo parece que foi perfeitamente arrumado para a vida existir. Como é que isso aconteceu? Foi um acaso cósmico, assim, de proporções inimagináveis? Ou tem algo mais por trás? Ok, bora fundo nisso. Para começar, o material que a gente está usando como base joga essa frase aqui, que é simples, mas, nossa, dá o que pensar. Vivemos numa casa extraordinariamente bem arrumada. A ideia é que tudo à nossa volta, do menor átomo à maior galáxia, parece estar no lugar certo, na medida certa e na hora certa. E essa ideia de uma casa bem arrumada? Olha, não é só uma figura de linguagem, não. Na verdade, os cientistas têm um nome bem específico para esse fenômeno. E o nome disso é ajuste fino. A ideia é a seguinte: a vida, para existir do jeito que a gente conhece, depende de um equilíbrio, um equilíbrio super preciso e mega improvável de um monte de regras do universo. Se qualquer uma dessas regras fosse só um pouquinho diferente, a gente simplesmente não estaria aqui para conversar sobre isso. E olha, não é coisa de uma ou duas regrinhas, não. O material que a gente está analisando aqui diz que a ciência moderna já identificou um número bem específico de variáveis que precisam estar perfeitas. O número é 122. 122. Pensa bem, 122 constantes e condições que não dependem uma da outra, mas que precisam estar certas e ao mesmo tempo, para que o universo pudesse ter vida. É um número que faz a gente parar para refletir, né? Mas tá, o que são essas constantes, afinal? Bom, pensa nelas como os pilares que sustentam toda a nossa realidade. Por exemplo, a gravidade. Se ela fosse só um tiquinho mais forte, o universo já tinha desabado em si mesmo. Um pouquinho mais fraca, as galáxias e estrelas nem teriam se formado. Isso vale para tudo. A estabilidade do carbono, a presença da nossa Lua, a localização exatinha da Terra. Cada um desses 122 itens é como um elo numa corrente que é incrivelmente delicada. Ok. Agora a gente entra na parte que, sério, dá um nó na cabeça. Porque não é só a quantidade de constantes, é a precisão absurda que cada uma delas precisa ter. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental e que a fonte deixa bem claro. O Big Bang não foi um processo de tentativa e erro, sabe? Não é que tiveram várias explosões até uma dar certo. O problema todo está na simultaneidade. Todas as 122 condições tinham que estar perfeitamente no ponto desde o primeiríssimo instante. Se uma única coisinha falhasse, pronto. Fim de jogo antes mesmo de começar. É aqui que os números ficam, literalmente astronômicos. Para algumas dessas constantes, a precisão necessária é tipo 1 à parte em 10 elevado a 120. Uma alteração mínima mesmo, nesse nível, já seria o suficiente para impedir qualquer tipo de vida. São números tão absurdamente grandes que o nosso cérebro ele simplesmente não foi feito para processar isso. Para a gente ter uma noção do que esses números querem dizer, a fonte usa uma analogia bem legal. Tentar acertar essa probabilidade num puro acaso seria como... Imagina só. Tentar encontrar um grãozinho de areia específico num oceano do tamanho do universo inteiro, de olhos vendados, e ainda ter que repetir a façanha várias vezes, uma atrás da outra. A palavra é improvável. Nossa, ela nem arranha a superfície do que isso significa. Ok. Diante de uma probabilidade dessas que é simplesmente esmagadora, qual é a resposta da ciência? Bom, uma das hipóteses mais conhecidas hoje em dia é a do multiuniverso. Vamos ver o que ela diz. A ideia do multiverso é basicamente a seguinte: se existirem infinitos universos, cada um com suas próprias leis da física, então, por uma questão de pura estatística, algum deles, em algum momento, ia acabar tendo a combinação certinha para a vida aparecer. E a gente simplesmente estaria morando nesse universo que, digamos, ganhou na loteria cósmica. Só que o material que a gente está analisando argumenta que a ideia do multiverso não resolve o problema de verdade. Na verdade, só empurra ele um nível para cima. A pergunta muda de por que o nosso universo é tão perfeitinho para por que existe um sistema que gera universos que é ele mesmo tão perfeitinho para produzir universos que funcionam. Ou seja, a pergunta vira, quem foi que ajustou o ajustador? Então, depois de passar pela observação científica, por essa matemática toda e pela hipótese do multiverso, a fonte que a gente está usando apresenta uma terceira possibilidade. Ela busca uma perspectiva diferente, argumentando que a resposta para esse enigma todo não é algo novo, mas sim milenar. A fonte chama atenção para uma palavra específica aqui: proclamam. A visão nesse caso é que a criação não é algo silencioso, neutro. Pelo contrário,
ela estaria ativamente, sabe, apontando para sua origem, apontando para um Criador. E esse outro trecho aprofunda ainda mais essa ideia. A sugestão aqui é que a evidência da existência e do poder de Deus é clara, e que ela pode ser percebida ao se observar o mundo. O argumento é que o problema não seria a falta de evidências, mas sim como a gente interpreta essas evidências. E isso leva a gente a um ponto central dessa visão. A criação não teria sido um ato único, lá no começo, que depois foi abandonado. Seria um processo contínuo. A mesma força que ajustou as 122 constantes seria a que mantém tudo isso ajustado, a cada segundo. Essa ideia de um envolvimento contínuo tem um nome nessa linha de pensamento teológico: providência divina. Não é só criar e se vir aí. A visão aqui é de que Deus ativamente, primeiro, decreta sua vontade, segundo, cria todas as coisas, terceiro, governa o universo com controle total, quarto, preserva, ou seja, sustenta a existência de tudo a cada momento, e quinto, conduz tudo para um propósito final. É uma visão de governança completa e ativa o tempo todo. E com isso, a gente chega no fechamento, que coloca a questão toda como uma escolha fundamental entre duas maneiras bem diferentes de ver o mundo. A conclusão da fonte é bem direta. Se o universo é governado por essa providência, então nada é por acaso. A existência não seria o resultado de uma loteria cósmica, mas sim de um propósito, de uma intenção. A vida não seria um acidente estatístico. E esse último trecho que a fonte compartilha meio que amarra toda essa visão. A existência de tudo é atribuída a um ato de vontade, uma vontade soberana. E por fim, o material propõe uma nova lente para a gente olhar para o ajuste fino, que talvez não seja um problema científico para a gente resolver, mas sim um fenômeno que nos convida a ter uma resposta. Humildade, diante de um cosmos tão vasto e complexo, e na visão da fonte, adoração à mente por trás de tudo isso. E é assim que a gente encerra, com a pergunta central que a fonte deixa no ar. As evidências do ajuste fino, elas apontam para uma sorte matematicamente impossível ou para um desígnio soberano e glorioso? A resposta, claro, muda tudo.